Reflexão bíblica. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3. Filipenses 3. Paulo adverte contra a confiança na carne e nos méritos humanos para a salvação. Ele destaca sua própria experiência de conhecer a Cristo e expressa seu desejo de alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo exorta os filipenses a seguirem seu exemplo e a se esforçarem pela maturidade espiritual. Atletas de Jesus Cristo. Em Filipenses 3, veremos que Paulo falará sobre a superioridade demonstrada da salvação em Cristo e sobre a imensa alegria sendo fruto do relacionamento sincero com o Pai. Exortará os filipenses a fugirem de toda aparência e comparará os cristãos atletas de alta performance em suas carreiras, quanto ao preparo e ao desempenho. Contexto histórico. Vimos Paulo reforçando o princípio da comunhão dentro do corpo da igreja. Ele utiliza de forma profunda e poderosa o exemplo de Jesus para estimular os filipenses a resplandecerem à luz daquele que brilha sobre todas as coisas, a saber, Jesus Cristo. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de Filipenses 3. Os cães. Versículos 1 e 2. No mais, meus irmãos, regozijai no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso, mas para vós é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, cuidado com a mutilação. Os judeus odiavam cães. Esta palavra costumava ser usada com relação aos gentios, mas neste contexto se refere a mestres judeus excessivamente zelosos, que eram vorazes como animais comedores de carniça. Estes maus obreiros tentavam obter a salvação cumprindo a lei. Mutilação se refere à circuncisão deles. Paulo usou um trocadilho com os termos gregos correspondentes à circuncisão e mutilação. Estes circuncidados eram na verdade mutiladores, que não traziam nenhum benefício espiritual. Nós somos a circuncisão. Versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito, e nos regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Aqueles que são da circuncisão, os verdadeiros judeus, isto é, os cristãos, têm três características. Primeiro, adoramos a Deus em espírito, e não pelas obras da carne. Gálatas 5 versos 16 ao 18. Segundo, nos regozijamos em Cristo Jesus. Gloriar-se, orgulhar-se de, significa que nosso maior tesouro é Jesus. Terceiro, não temos confiança na carne. Carne indica os valores e obras da humanidade que não é movida pelo Espírito Santo. Confiança carnal de Paulo. Versículos 4 ao 6. Embora eu também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu. Segundo zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. A confiança carnal de Paulo envolvia hereditariedade e realizações. Falando de sua hereditariedade, circuncidado ao 8º dia, literal menino de 8º dia, colocava Paulo em um grupo cujos pais guardavam a lei de maneira meticulosa. Hebreu de hebreus, significa que ele tinha credenciais impecáveis. Isso contrariou aqueles que pensavam o contrário pelo fato de Paulo ser de Tarso. Quanto a realizações, Paulo falou de zelo e da lei. Fariseu vem de uma palavra que quer dizer separação, por exemplo, para cumprir a lei do Antigo Testamento. Zelo, mostrado pelo fato dele ter sido perseguidor da igreja, era algo desnecessário até para os fariseus. Justiça que está na lei, significa que Paulo obteve tudo que a lei tinha a oferecer. Segundo os padrões judaicos,
Paulo não tinha falhado. O valor de Cristo. Versículos 7 e 8. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo avaliou sua vida de antes, versos 7 e 8, e expressou suas atuais aspirações, versos 9 ao 11. O verbo considerar, em grego, gegelmai, aparece 2 vezes nestes versículos, Filipenses 2 versos 5 ao 11. A primeira vez, Filipenses 3 verso 7, está no pretérito perfeito no grego, ação terminada no passado com resultados que continuam no presente. A outra, verso 8, está no presente, indicando uma contínua reafirmação de sua posição. 3 vezes a palavra perda e o sinônimo esterco, literal lixo, fezes, são comparados com ganho. Paulo perdeu essas coisas por causa de Cristo, verso 7, por causa do valor maior de conhecer a Cristo, verso 8, e para ganhar Cristo, verso 8. Justiça pela fé. Versículos 9 ao 11. E seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus, pela fé. Para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Paulo descreveu suas novas aspirações de 3 maneiras: ganhar Cristo e ser encontrado nele, tendo a justiça de Cristo e obtendo a ressurreição dos mortos. Achado, se refere ao dia do juízo. Cristo traz justiça por meio da fé nele, uma justiça imputada, e não por meio de obras da lei. Verso 6. Conhecer Cristo, de maneira pessoal e experimental, faz paralelo e explica ser achado nele. Conhecê-lo envolve experimentar o poder de sua ressurreição, fazendo com que o próprio Paulo fosse ressurreto da morte, e ter participação em seus sofrimentos. Identificar-se com os sofrimentos de Cristo traz conformidade com sua morte por meio do refinamento de nossa obediência, e o cristão obtém a ressurreição dos mortos. Prosseguir para o alvo. Versículos 12 ao 14. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo reconhecia sua imperfeição. Tenha alcançado ou que seja perfeito, indicam a necessidade de crescimento. Prossigo, lembra a disciplina e foco de um atleta. Isso tudo mostra que Paulo ainda não tinha alcançado a perfeição. Alcançar e alcançado traduzem a mesma palavra grega, primeiro na forma ativa e depois na passiva. Paulo aspirava a completar sua salvação na ressurreição. Para o que Paulo depositava sua esperança, na perfeição da ressurreição. Prossigo. Verso 14, alvo e prêmio, usam a figura atlética do esforço, foco e recompensa de um corredor. O prêmio é a soberana vocação de Deus para o céu, como se o árbitro chamasse o vencedor para o pódio a fim de receber o prêmio. Sucesso na vida cristã. Versículos 15 e 16. Por isso todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento, e, se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Porém, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Paulo exorta aos perfeitos.
O uso desta mesma raiz no verso 12 revela que Paulo estava se dirigindo aos falsos mestres que se diziam perfeitos. Tenhamos este mesmo sentimento ao valorizar. Andemos segundo a mesma regra. Significa andar em ordem, em fila, como um soldado. Naquilo que já chegamos, é aquilo que já trouxe sucesso na vida cristã. Meus seguidores. Versículos 17 ao 21. Irmãos, sede também meus seguidores, e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, e cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil, para ser conforme o seu corpo glorioso, de acordo com o trabalho pelo qual ele é capaz de submeter todas as coisas para si mesmo. Primeiro Paulo encorajou os cristãos. Sede, meus seguidores, mostra que ele tinha confiança de estar vivendo corretamente diante de Deus e dos homens. Paulo falou chorando, único registro de Paulo chorando, por causa do dano que estes falsos mestres causavam à obra de Deus. Inimigos da cruz, eles estavam cheios de orgulho de suas habilidades espirituais. Verso 3, em vez de confiar em Cristo. Paulo os descreveu de 4 maneiras. Primeiro, o cujo fim é a destruição, não aniquilação, e sim juízo eterno. Segundo, o cujo Deus é o seu ventre, reflete a preocupação deles com as leis de restrições alimentares dos judeus. Terceiro, cuja glória é a sua vergonha, significa um foco errado nos genitais, circuncisão. Quarto, só pensam nas coisas terrenas, incapazes de ver além do tempo presente. Os verdadeiros cristãos não são como estes falsos mestres. Cidadania era algo raro e valorizado, e os filipenses tinham motivo para se orgulhar de sua cidadania romana. Cidadania, nos céus relembrou a igreja da existência de uma sociedade e cultura superiores. Salvador do céu, dá continuidade à figura militar. Os cidadãos romanos chamavam o imperador de Salvador, já os cristãos esperavam seu Salvador do céu. O nosso corpo vil se refere ao corpo limitado por ser terreno, finito e com pecado. Cristo transformará este corpo à semelhança de seu corpo glorioso. Os corpos físicos se tornarão corpos glorificados à imagem de Cristo. A salvação tem 3 fases: conversão, aperfeiçoamento moral na morte e transformação do corpo pela ressurreição na segunda vinda de Cristo. 5 principais lições que aprendemos no estudo de Filipenses 3. Valorizar o conhecimento de Cristo. Paulo enfatiza que tudo é perda em comparação com o valor de conhecer a Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso nos lembra de priorizar um relacionamento íntimo com Cristo acima de todas as outras realizações e conquistas. Depender da justiça de Deus. Paulo rejeita a busca por justiça própria e destaca a importância de ser encontrado em Cristo, não com base em obras, mas na fé. Isso nos ensina a confiar na justiça de Deus em vez de confiar em nossos próprios méritos. Perseguir o alvo celestial. Paulo expressa sua determinação em esquecer o que está para trás e esforçar-se em direção ao alvo celestial em Cristo Jesus. Isso nos desafia a manter nossos olhos fixos em Jesus e a buscar constantemente crescer em nossa semelhança com Ele. Buscar a transformação pelo poder de Cristo. Paulo enfatiza o poder de Cristo para transformar nossos corpos humildes em conformidade com seu corpo glorioso. Isso nos encoraja a buscar a santificação através do poder de Cristo, confiando que Ele é capaz de nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. Seguir exemplos de fé.
Paulo exorta os filipenses a imitarem aqueles que vivem de acordo com o exemplo de Cristo. Isso nos lembra da importância de seguir modelos de fé madura e nos desafia a viver vidas que inspirem outros a seguir a Cristo. Conclusão. Concluindo, os filipenses, assim como todos nós, devemos ter em Jesus a nossa fonte de alegria. Paulo repete isso várias vezes. Evitar os falsos mestres e a vaidade de seus títulos e aparência também eram outros ensinamentos de Paulo. Para isto, apresenta o seu exemplo de judeu e também de fariseu, lembrando de que o novo nascimento em Cristo fez perceber o quanto suas glórias não valiam absolutamente nada, entendimento tão profundo que o leva a dizer: considero tudo como perda, eu as considero como esterco. A cultura da época valorizava o desempenho intelectual e também físico. Para eles a divindade manifestada no alto rendimento era vital. O berço dos Jogos Olímpicos foi a Grécia. Os vencedores recebiam uma grinalda sobre a cabeça e um alto valor financeiro. Usando isso, Paulo faz uma analogia muito coerente comparando o cristão a um atleta de alto nível, numa competição extremamente acirrada, uma batalha intensa, que até mesmo olhar para trás pode fazê-lo perder segundos preciosos, e consequentemente, a corrida da vida. Ele finaliza ensinando que deveriam viver de modo excelente em Cristo, padrão apresentado por ele mesmo. Mas, assim como nós nos dias de hoje, eles não deveriam viver apenas à procura de mais e mais conhecimento, mas que deveriam praticar o que sabiam, através de atitudes reais. Amém. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.